Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 15 de abril, nós vamos meditar de 1 Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 3, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos iniciar o livro de Crônicas. Que coisa maravilhosa, você tem perseverado, priorizando a palavra de Deus todos os dias aqui comigo. E eu sei que você tem sido edificado por esta palavra, alimentado, iluminado, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E o livro de Crônicas, né? Nós vamos ter 1 Crônicas e 2 Crônicas, mas no original, esses dois livros aqui para nós, eles se resumem em um livro. Não se sabe ao certo quem escreveu o livro de Crônicas, mas é bem provável que tenha sido Esdra, o autor do livro de Crônicas, né? E Crônicas, na Bíblia hebraica, o 1 Crônica e o 2 Crônica, ele vai vir lá no final, como os chamados acontecimentos, né? E aí, quando teve a Septuaginta, aí foi que eles colocaram logo depois do livro de Reis, e você vai verificar que os livros de Crônicas, eles vão registrar muitos detalhes que não foram registrados no livro de Reis, né? Até mesmo em 1 Samuel e 2 Samuel. Então, Crônicas são alguns acontecimentos que foram deixados de lado, algum detalhe que vai ser trazido aqui nesse livro de Crônicas. E aí nós vamos ver que ele foi escrito, possivelmente, né, após a reestruturação da vida civil e religiosa. Então, pós-retorno babilônico, né? Então, eu acredito que eles tinham vivido uma mega experiência, não é? De exílio e pós-exílio. E aí, por isso que nós acreditamos que tenha sido escrito por Esdra, né? Que teve um papel fundamental aí nesse retorno do povo de Deus, né? As suas origens, a sua terra, a sua capital. E aí nós vamos ver que Crônicas, ele vai propositalmente, né? Com a história de 1 Samuel e também de Reis, né? Trazendo aí dentro desse seu contexto boa parte daquilo que já foi relatado. Mas, né, você vai ver também uma característica aqui do livro de Crônicas, é Israel num todo. Nós vimos em 1 Reis, 2 Reis, muita divisão, não é? Reino Norte, Reino Sul, Samaria, Jerusalém, 10 tribos, uma tribo só, Judá. E como nós vamos relatar aqui episódios, né, relatados em 1 Reis, lá em 1 Samuel, né, ainda nós vamos relatar um Israel como um todo. E, sem maiores delongas, vamos começar. O capítulo 1 vai falar sobre os descendentes de Adão. Ele vem trazer uma cronologia, ele vem trazer, né, ali as descendências de Adão, aí vem até Noé, aí faz uma pausa, né, os filhos de Jafé, aí ele começa a relatar os filhos de Jafé, e é muito extraordinário, porque você vai tendo familiaridade com nomes aqui, né, Adão, Sete, Enos, né, Jared, Enoque, olha só, Metusalém, o homem que viveu maior quantidade de dias, Noé, seus filhos, Cão, Sem, Jafé, aí você vai ver, né, outros nomes que no decorrer dessa listagem você vai ver com um maior detalhe. Por exemplo, os filhos de Noé, porque ali foi dada uma pausa na genealogia e vai ser retomada ali pós-dilúvio com quem? Com os filhos de Noé. E aí você vai ver com detalhes, né, a descendência de Sem, e na descendência de Sem é que nós vamos ter Naor, Tera,
Abraão, né, o Abrão que vai se tornar Abraão. E aí vem os descendentes de Ismael, primeiro filho, né, de Abraão, os descendentes de Abraão por parte de Queitura e os descendentes de Esaú. Então nós vamos ver aí esse passeio, né, pelas gerações, reis e príncipes de Edom. Por quê? Porque nós vimos os descendentes de Esaú. Edom vem dos descendentes de Esaú. Aí no capítulo 2 nós vamos ver os descendentes de Jacó, né? São esses os filhos de Israel. Lembrando que Israel é o nome dado a Jacó após aquele momento extraordinário que ele vivencia com Deus, onde Deus troca o nome dele, diz para ele: você não se chamará mais Jacó, que tinha, né, o significado de enganador. Olha, Jacó, eu estou te transformando em Israel. Então aqui em Crônicas, nós vamos ver as descendentes, né? Os filhos de Israel, que são as 12 tribos de Israel. Nós temos Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Aser, né? Então aqui temos as 12 tribos de Israel. E aí vem os descendentes de Judá. Os filhos de Judá, vai ser relatado todos eles, e aí você vai ver que descendência extensa, né, dos filhos de Judá. Por que ele vai trazer aqui os filhos de Judá? Porque logo em seguida ele vai falar dos filhos de Davi no capítulo 3, né? Um ênfase maior a essa descendência, que é a descendência de Judá. E você vai ver que Judá nem era o primogênito de Israel, né? Ele vai trazer porque sabemos que da tribo de Judá vem o Salvador da humanidade, Jesus, né? Então você vai ver um tratamento e uma descrição mais detalhada dessa tribo de Judá. Os filhos de Judá, Onã, Selá, estes três lhe nasceram em Bat-sua. A cananeia, era o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou, né? Então, é interessante a Bíblia nos mostrar isso, porque não é porque era descendência de Davi que era tudo ali certinho, não. Havia, né, pessoas que agiram não de acordo com as promessas de Deus, mas agiram contrário a esta promessa. Não bastava ser, né, da tribo de Judá, da linhagem do Senhor Jesus. Houve pessoas que decidiram não receber o presente, né, de andar segundo os caminhos do seu Pai, segundo os caminhos, os mandamentos do Senhor. E aí nós vamos ver que é aqui que entra Tamar, que era nora de Judá, né? E aí nós vamos ver uma história muito interessante, porque ela que vai dar a luz a Perez e a Zera, que eram filhos de Judá, né? Foram 5. Então nós vamos ver que os filhos de Perez, ele vai trazer o nome, os filhos de Zera, os filhos de Carme, e assim vai, né? Os filhos de Etã, e aí ele vai trazendo até que chega, sabe aonde? Um nome bem familiar para você? Boaz. Lembra de Boaz, que casou-se com Ruth? Oh, que maravilhoso é relembrar essa história! Pois é, estão aqui nos descendentes de Judá. Então, muitas vezes as pessoas falam: é tão cansativo ler genealogia, descendência, mas é aqui na genealogia que você descobre a fidelidade de Deus para com as gerações. Nós descobrimos histórias de pessoas extraordinárias, Deus mudando circunstâncias, né? A circunstância de Ruth foi mudada quando ela casa com Boaz, né? E a gente vê que Boaz vai gerar quem?
Obed, e Obed vai gerar Jessé, e Jessé, né, vai gerar uma prole bem grande, né, homens notáveis, guerreiros, mas entre eles nós vamos ver o último deles, o sétimo, quem? Davi, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, né? E aí nós vamos ver a descendência de Davi, nós vamos ver os filhos de Abigail, né? Aí nós vamos ver que quem entra aqui nessa história, Caleb, nós vamos ver aqui cada detalhezinho dessa geração, nós vamos ver se despontando, né? Histórias extraordinárias, outros que não tiveram tanto destaque, né? Alguns que andaram segundo o conselho do Senhor nos mandamentos de Deus, né? Outros que se apartaram desses mandamentos. E aí você vai caminhando por essa descendência, vendo coisas extraordinárias, né? De pessoas, de homens que experimentaram o cuidado de Deus, de homens que tiveram experiências que marcaram as suas vidas. Nós vamos ver tudo isso sendo detalhado, né? Vai falar aqui de Obed, vai falar aqui, como eu já disse, de Caleb. Nós vamos ver a história aqui de muita gente, né? De Efá, concubina de Caleb, os filhos que ele gerou. Nós vamos ver também, né, as concubinas, não só as mulheres, porque era costume daquela época. E aí nós vamos ver os filhos de Davi. Não foi só Salomão. Davi teve uma prole extensa, Olha só, esses são os filhos de Davi, que lhe nasceram ainda em Hebrom, o primeiro lugar onde ele reinou. O primogênito era nada mais, nada menos que Amon. Lembra de Amon? Amon era filho de Ainoá, a Jezrita. O segundo, Daniel, que foi de Abigail, né? Lembra de Abigail, esposa de Nabal, ficou viúva? Davi pegou e casou-se com ela, porque ela foi admirável na trajetória de Davi. O terceiro filho vai ser quem? Absalão, jovem Absalão, né? Bonito. Absalão tinha uma beleza assim diferenciada. E vai ser ele que vai usurpar o reinado do próprio pai. Então aí nós vamos vendo o quarto, quem foi? Adonias, que quis ser o reino, né? E quando menos imaginou, lá estava, quem assentado no trono? Salomão. E Adonias ficou, com o coração apertado, pensando, né, que iria ser morto. E aí nós vamos ver Cefanias, né? 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porém ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos ele vai reinar em Jerusalém. Estes nasceram em Jerusalém: Simeia, Nobabe, Natã, Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Betseba, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Eifete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada, Elifelete. 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas, né? E aí nós vamos ver os descendentes de Salomão. Então, por que aqui traz os descendentes de Davi e logo em seguida os descendentes de Salomão? Por causa da sucessão do trono. Então, os filhos de Salomão foi Roboão, de quem o filho Abias, de quem foi filho de Asa, de quem foi filho de Josafá. E aí ele vai trazendo, né,
quais foram os filhos, a descendência vinda após Salomão. Que lá em 1 Reis, 2 Reis, você vai vendo a sucessão dos tronos, né? E morreu fulano e o seu filho reinou em seu lugar. Às vezes, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, de acordo com aquilo que seu pai fez. Mas muitas vezes fazia o que era mal aos olhos do Senhor, fazendo o contrário àquilo que o seu pai tinha feito. Muitos homens andaram segundo o coração do Senhor e os seus filhos não seguiram o mesmo caminho. Então, tudo isso nós já observamos lá no livro de 1 Reis, 2 Reis, né? E aqui em Crônicas nós vamos ter esses detalhes a mais. A descendência trazida no detalhe, um por um. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.